Olá, gente, tudo bem? Então, assim, ó, aqui no canal eu já conversei com vocês sobre alguns temas, né? Sobre algumas coisas. Comecei aqui falando sobre as questões da felicidade, quais são as questões que envolvem a nossa felicidade. Se você não viu aí os primeiros vídeos, né? Após a minha apresentação, onde eu falei sobre a felicidade, o que é ser feliz, que é algo que todo mundo, ou a maioria, independente de cor, de raça, de religião, do lugar onde vive, muitas vezes a gente pergunta, o que você quer da sua vida? Eu quero ser feliz, né? Então nós falamos sobre essa questão da felicidade. Depois disso, eu falei sobre as 5 linguagens do amor, porque eu acredito assim, para a gente ser feliz, a gente tem que aprender a amar. Né? E para a gente aprender a amar e se sentir amado, a gente precisa conhecer essas linguagens do amor. Como que a pessoa gosta de receber amor, como que eu gosto de receber amor e como que eu dou amor, né? Como que eu faço, como que é essa relação. Então aí as 5 linguagens do amor nos permitiu aprender um pouquinho e eu espero que tenha despertado aí em vocês a vontade, né, de se autoconhecer em relação ao amor. Então hoje, dia 9/2/2021, eu vou começar a fazer uma série de vídeos falando sobre um outro tema, que é sobre o comportamento. Ele também está relacionado às questões da felicidade, às questões do amor, né? Porque eu fiquei pensando, mas por que comportamento? Eu vou falar sobre comportamento e o que me leva a falar sobre isso hoje com vocês é o quê? Porque o comportamento é algo que nos define. Né? O nosso comportamento nos define, as outras pessoas nos veem conforme os nossos comportamentos. E como eu me comporto? E por que eu me comporto de alguma maneira e não de outra maneira? Eu vejo muitas pessoas, e até mesmo eu já me peguei pensando nisso, por que eu me comportei desse jeito? Às vezes tem algum tipo de comportamento nosso que a gente não gosta, que não é o ideal, que a gente sabe que não é o ideal, e por que a gente insiste em ter esse comportamento? O que nos leva a isso? Né? Por que nós não somos capazes de mudar um comportamento? Na verdade, nós somos capazes, né? E o que falta para a gente mudar esse comportamento é o que? O entendimento. A gente precisa entender as questões que estão relacionadas a nós mesmos. Então, assim, a gente muitas vezes tenta controlar muitas coisas e a gente tenta controlar na maioria das vezes o que é externo a nós. E enquanto que a gente precisa aprender a controlar a nós mesmos, aprender a controlar os nossos comportamentos. Tá? Então, eu digo que os nossos comportamentos eles são reflexos de quem nós somos. Né? Então, eles refletem. E a gente vê isso desde criança. Né? A criança, quando pequena, às vezes ela tem algum tipo de comportamento e nós, adultos, julgamos aquele comportamento. A gente coloca o quê? Nossa, olha como essa criança se comporta, isso deve ser isso deve ser aquilo, e daí já começa aquele monte de rótulo, aquele monte de julgamento da verdade, né? Então, assim, e por que nós nos comportamos de algumas maneiras aí que a gente não gosta, né? Então, é através do meu comportamento que eu consigo me posicionar. Né? Se eu tenho um comportamento não adequado a alguma situação, então eu não consigo me posicionar de uma forma que seria melhor dentro daquele lugar, dentro daquele espaço. Né? Então eu fico me perguntando, né, qual é a nossa posição na vida? Minha posição, por exemplo, enquanto esposa ou enquanto mãe, qual que é o meu comportamento enquanto esposa, enquanto mãe, que são posições que nós temos na nossa vida, né? Nós temos várias posições aí enquanto profissional. Qual que é o meu posicionamento enquanto profissional?
E qual é o meu comportamento quanto a isso? Como que eu me comporto? Né? Então, assim, tem uma questão que diz assim, que os nossos pensamentos, eles geram as nossas escolhas, né? E as nossas escolhas, elas acabam gerando padrões de comportamento. Tá? Esses padrões de comportamento, eles levam a semelhantes experiências, né? Dependendo do jeito que eu me comporto, eu tenho algum tipo de experiência. Daí essas experiências geram o que? Emoções, que podem ser boas, que podem ser ruins, né? Essas mesmas emoções nos levam a ter os mesmos pensamentos. Então, na verdade, o nosso comportamento, ele está relacionado aos nossos pensamentos e acaba sendo um ciclo vicioso, e muitas vezes a pessoa não consegue sair daquilo dali. Por quê? Porque ela sempre tem os mesmos pensamentos. Tendo os mesmos pensamentos, ela vai ter as mesmas escolhas a serem feitas, e geralmente ela vai escolher a mesma coisa. Ela vai escolher conforme os seus paradigmas, conforme as suas crenças, porque tudo passa no nosso consciente, né, por esse filtro daquilo que nós aprendemos durante a vida. Então, ó, repetindo aqui, os nossos pensamentos, eles geram escolhas. As nossas escolhas acabam gerando padrões de comportamento. Esses padrões de comportamento nos levam a semelhantes experiências. Essas experiências nos levam a emoções. E as nossas emoções nos levam a pensamentos, né? E começa tudo novamente. Os pensamentos geram escolhas, que geram padrões de comportamento, e assim sucessivamente. Por isso que tem muita gente que fala assim: eu sempre atraio isso pra mim, eu tô sempre metida em confusão, eu não sei o porquê. Tem gente que não se mete em confusão, tem gente que é mais calma, é mais tranquilo, né? Mas e por que isso acontece? É o estado de vibração da pessoa. A pessoa vibra aquilo dali. Ela vibra, não digo tá no meio de confusão, mas muitas vezes tá no meio de fofocas, tá no meio de confusão, na verdade, e aquilo dali gera aquele estado emocional ruim nela, mas ela não consegue se livrar disso daí. Por quê? Porque os pensamentos dela, ele tá ligado àquilo dali, isso daí acaba atraindo essas coisas para ela, né? Então, a gente vê muito isso, né? E isso daí acaba criando uma realidade para a pessoa. E como a pessoa vê, como a pessoa conta aquela realidade, é o que ela vai ter na vida. Na verdade, como diz alguns escritores aí do autoconhecimento, eles falam, a gente acaba atraindo para a gente mais do mesmo. A gente atrai mais coisas das mesmas coisas que a gente pensa, que a gente sente, que a gente age, né, os nossos comportamentos. Então a gente precisa mudar o quê? O pensar, o sentir e o agir. Primeiro o pensar, a gente precisa mudar a nossa maneira de pensar para poder sentir coisas diferentes, para a gente ter ações também diferentes. Daí se quebra esse ciclo. Ok? Então, assim, nos próximos vídeos eu vou falar um pouquinho mais sobre os comportamentos. Quais os tipos de comportamento que tem e por que esses tipos de comportamento existem. Beleza? Espero que... Eu vou colocar lá no Insta, né, uma relaçãozinha dessa pirâmide, na verdade, né, dos pensamentos que geram sentimentos, que geram ações. Certo? Daí espero que você curta, compartilhe o vídeo aí para que o canal cresça e outras pessoas começam a se autodesenvolver. Ok, gente? Até mais. Um beijão para você.